Senhores vereadores, senhoras vereadoras, daremos início nesta data, 21 de agosto de 2017, à 21ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito a vereadora Neiva Raquel Rúbia, primeira secretária, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença: Carlos Ivacica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Geandre Deive Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trude Pert Alan Leite Rister. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação das atas da 21ª sessão ordinária e da 9ª sessão extraordinária afixadas no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão as atas mencionadas. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação das atas: Carlos Ivacica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert Alan Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, as referidas atas estão aprovadas. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de Lei do Legislativo número 12 de 2017. Assunto: institui no calendário anual de atividades oficiais do município de Rio das Pedras a corrida pedestre, Corrida Doçura. Autoria: Geandre Deive Roncato. Projeto de Lei do Executivo número 31 de 2017. Assunto: cria no âmbito do município de Rio das Pedras a Câmara de Conciliação de Precatórios, competente para a realização de acordo com deságio de até 40% do valor do precatório. Vereador Prefeito Municipal Antônio Carlos de Favari. Indicação número 595 de 2017. Sugere o Executivo a realização de operação tapa-buracos na rua Francisco Bianchim, na altura do número 14, bairro Núcleo Habitacional Monsenhor Cecílio Cury, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtorno para os motoristas que trafegam pela via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 596 de 2017. Sugere ao Executivo a realização de operação tapa-buracos na rua Marina Ernesto Montagnani, na altura do número 74, bairro São Cristóvão 1, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtorno para os motoristas que trafegam pela via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 597 de 2017. Sugere ao Executivo Departamento de Trânsito a possibilidade de pintar de amarelo um lado da guia para que não seja mais permitido estacionar os veículos na rua São Vicente de Paulo, no trecho da rotatória da padaria Rio Pan, até nas proximidades do número 842, bairro Cambará. Tendo em vista que a rua é estreita e o fluxo de veículos é muito grande, e tendo veículo parado dos dois lados, acaba atrapalhando o tráfego, além de causar acidentes. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 598 de 2017. Sugere ao Executivo que o departamento competente providencie a poda das árvores na rua Silvio Severino, no bairro Nosso Teto, sendo que os ônibus estão com dificuldade para trafegar neste lugar. Autoria: vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 599 de 2017. Sugere ao Executivo uma manutenção urgente
na calçada da Avenida dos Operários, que liga a rodoviária municipal até o poço Irmãos de Gaspari, pois a calçada está com muitos buracos e acumulando água. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 600, 2017. Sugere ao Executivo que seja feita uma operação tapa-buracos na Avenida Serafina Lino, bairro Vitório de Cesarino, conhecido como Sem Terra. Local esse que fica atrás da escola e que seja feita também a manutenção da rede de esgoto, pois está correndo céu aberto, causando transtorno aos moradores e aos alunos da escola. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 601 de 2017. Sugere ao Executivo que o Departamento de Trânsito a possibilidade de pintar de amarelo um lado da guia para que não seja mais permitido estacionar veículos da bica da água que se encontra na Avenida Prefeito Nicolau Marino até a rotatória do trânsito do bairro Cambará. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 602 de 2017. Sugere ao Executivo, junto à Secretaria competente, solicitando que intensifique medidas educacionais no município, que seja implementado um programa de conscientização para que, desde as escolas até junto ao cidadão comum, na conta de IPTU, outdoor, etc. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 613, 2017. Sugere ao Executivo que a Secretaria competente providencie uniforme para todos os funcionários da saúde. Com o uniforme, o funcionário público fica melhor identificado perante a comunidade, além da economia que o uso do uniforme irá proporcionar ao servidor, por não necessitar mais usar vestimenta comum. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 604 de 2017. Sugere ao Executivo, o Departamento competente, a instalação de um redutor de velocidade ou lombada na rodovia Júlio Antônio Basso, bem no ponto onde se encontra o número 2685, foto anexa. Faz necessário esse procedimento, pois veículos trafegam ali em alta velocidade, sendo que existem ali empresas que frequentemente estão manobrando caminhões no local. Desta forma, se medidas preventivas forem tomadas, podemos evitar que aconteçam acidentes no local. E venha colocar em risco a vida de todos que fazem uso desse trecho, pois existe uma grande movimentação de veículos e pedestres que moram nos bairros São Pedro, Bom Jardim e São Carlos, que todos os dias usam esse trajeto, e é nosso dever garantir a eles toda a segurança possível. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 605 de 2017. Sugere ao Executivo, junto à Secretaria competente, o serviço de internet grátis na Praça da Matriz, no centro de Rio das Pedras. A presente indicação se faz necessário para atender aos apelos da população em geral, em especial aos jovens que nem sempre dispõem de internet em casa. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 606 de 2017. Sugere ao Executivo, junto à Secretaria competente, solicitando a realização de um serviço social nos bairros Luiz Massud Cury, Dona Rosina, Vitório Cesarino de Rio das Pedras, onde há um número expressivo de pessoas e os locais são necessitados de uma atenção mais séria do Executivo. Peço à Secretaria competente que, ao menos uma vez por mês, seja realizado um serviço social mais eficiente nos bairros e que seja também ampliada essa ação aos demais bairros da cidade, levando enfermeiros para aferir pressão, fazer exames de glicose de idosos e pessoas acamadas, uma assistente social para verificar as necessidades daquelas pessoas, enfim, tudo aquilo que for necessário para dar suporte às pessoas que moram nesses bairros. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 607 de 2017. Sugere ao Executivo operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Professor Rolim, localizada no bairro Jardim Bom Jesus 3. Vereador autor Leandro Felete Penati.
Indicação número 608 de 2017, sugere ao Executivo a Operação Tapa-Buracos em toda a extensão da rua Rafaela de Souza Campos, localizada no bairro Jardim Bom Jesus 3. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 609 de 2017, sugere ao Executivo que analise a viabilidade de podas das árvores no Estádio Municipal Luiz Massude Cury, localizada na rua Massude Cury, próximo ao Muro do Campo. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 610 de 2017, sugere ao Executivo que seja realizada a instalação de ponto de ônibus coberto e com bancos na rua Trajano Alves de Moura, bairro Bela Vista, em frente à creche Otávia Pardi Esquiavon. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 611 de 2017, sugere ao Executivo a análise do departamento competente sobre o despejo de esgoto no Ribeirão Tijuco Preto, na ponte da rua Antônio Evaristo Petrini, haja visto que a origem é de uma manilha de saída de água de chuva, com possível ligação irregular. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 612 de 2017, sugere ao Executivo a análise do departamento competente para podar a árvore na rua Vereador Vitor Pôncio, em frente ao número 338, no bairro Bom Jesus. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 613 de 2017, sugere ao Executivo a compra de uma usina de asfalto frio, visando criar melhores condições para a manutenção das ruas de nossa cidade, sendo que este assunto foi matéria utilizada em meu discurso na Tribuna Livre durante a última sessão. Vereador autor Trudbert Alan Leite Rister. Indicação número 614 de 2017, sugere ao Executivo a possibilidade de implantar em nossa Praça Central quiosques padronizados em alvenaria ou outros materiais como fibra, entre outros, sendo que não tem custo alto para a confecção destes quiosques, além de deixar a praça com um visual mais atraente para os frequentadores. Vereador autor Trudbert Alan Leite Rister. Indicação número 615, sugere ao Executivo que proceda à reforma do centro comunitário do bairro Vitória Perim, Cesarino. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 616 de 2017, sugere ao Executivo que proceda à limpeza da galeria de água pluvial localizada na rua Cristina Taranto Paris, centro, próximo Caninha da Roça. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 617 de 2017, sugere ao Executivo que proceda a Operação Tapa-Buraco na rua Ângelo Rossi, próximo aos números 122 e 195, Santo Antônio, pois moradores reclamam da dificuldade de trafegar nesta referida via pública. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 618 de 2017, sugere ao Executivo que proceda a Operação Tapa-Buraco na rua Dorival Furlan, próximo à Escola Professora Inês Brioche Rubim, Santo Antônio, pois moradores reclamam da dificuldade de transitar nesta via pública. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 619 de 2017, que sugere ao Executivo que proceda à limpeza e contenção da erosão em toda a extensão do Ribeirão Tijuco Preto. Ele vem sofrendo há anos com assoreamento, desmoronamento, árvores caídas, árvores prestes a cair, pedras impedindo o fluxo d'água, detritos, dejetos, pneus, televisores, travesseiros, descarte de lixo e esgoto. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Requerimento número 52 de 2017. Assunto: existe algum cronograma de execução dos serviços de reforma do prédio do Centro Comunitário, reforma e recuperação total, localizado no bairro Nosso Teto? Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Está em discussão o requerimento número 52/2017, de autoria da vereadora Ilzanete Alencar de Souza. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim.
Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Rister. Total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito a vereadora Neiva Raquel Rubia que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Nós vamos ler aqui os Salmos 23, um Salmos bem conhecido, mas que você preste bastante atenção, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias na minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe você e sua família e a nossa cidade. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o senhor vereador Geandre Deive Roncato. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da Casa de Leis, público presente, internautas, guarda municipal, meu boa noite. Quero começar a palavra hoje agradecendo à primeira-dama, presidente do Fundo de Solidariedade, a senhora Wanda de Favre, que há um tempo atrás eu comentei com ela referente às pessoas que estavam se abrigando na praça municipal, ali na concha acústica, pessoas que não estavam tendo onde morar, pessoas que estavam se embriagando e às vezes até atrapalhando outros moradores vizinhos. Certa vez uma moradora falou que de madrugada eles batiam na casa para pedir comida. Eles estão em desvantagem diante da sociedade pela má instrução que já tiveram desde os seus princípios. E a Wanda, junto com o pastor Raimundo, se mobilizaram e fez com que esse pessoal encontrasse um local para eles. Hoje eles estão morando num sítio, lá eles estão trabalhando, estão aprendendo sobre a palavra de Deus e estão se ressocializando para a sociedade. Então fica aqui meu agradecimento por ter atendido essa brilhante indicação. Outro apelo que eu faço ao senhor prefeito, que saiu essa reportagem referente ao convênio que ele fez com a Polícia Militar. Esse é um convênio que eu estava em cima dele, porque muitos motoristas estavam deixando de ser multados devido à falta desse convênio. Esse convênio é referente a pessoas que param em locais proibidos, como na praça, em faixas amarelas, pessoas que passam com som alto. Os policiais não poderiam multar devido à falta desse convênio com a cidade. E agora vai ser restabelecido. E também nessa reportagem tem uma parte aí que o prefeito ele foi convidado pelo comandante do CPI 9 a aceitar também um acordo
dos policiais em seus momentos que estão de folga, o município paga hora extra para eles. Legal, achei interessante. A Polícia Militar não deixa a desejar, sempre atende bem. Mas temos a Guarda Municipal aqui no município que merece toda a atenção do prefeito, todo o orçamento que deveria ir para esse projeto poderia ser destinado para a Guarda. Sabemos que hoje a Guarda Municipal tem os seus IPIs aí, com um certo atraso de validade, veículos, impossibilidades de ir atrás de alguma ocorrência, colocando a sua vida em risco e fazendo ainda o máximo possível para que a população se sinta seguro. Então fica aqui o meu apelo ao prefeito, que ele olhe com carinho a situação da Guarda Municipal. Hoje também estive acompanhando o processo da manutenção do carro da Duster e já está empenhado as peças para essa manutenção que está faltando aí. Outra indicação minha referente às árvores ali na rua Massude Cury, próximo ao ginásio e próximo à escola Macone. A gente sabe que a árvore é vida, mas também ela necessita de podas e ali os moradores, eles falam que não tem um funcionário público que passa varrendo essas folhas. Então há necessidade, diante de tanta sujeira, de tanta folha, ainda mais que agora é inverno e as folhas caem, o prefeito dá uma olhada aí, ou faz a poda necessária que necessite, ou se não, coloca algum funcionário público 2, 3 vezes por semana, que ali também só tem área pública, tem o campo, tem o ginásio, tem a escola, tem a central de cursos, e vai ficar um local melhor para quem mora ali em volta. E essa semana, dando uma volta ali no bairro Dona Rosina, eu encontrei uma manilha que ela despeja água de chuva no Ribeirão Tijuco Preto. Sabemos que o Ribeirão, em certas partes, ele tem a água limpa, em algumas partes ele está contaminado, principalmente aqui próximo ao centro, que sempre tem um mau cheiro. Já conversei com o superintendente do SAI, ele falou que dentro de algum tempo aí já foi visto que receberam uma verba de R$2 milhões aproximadamente, para fazer um projeto em cima disso aí. E essa água, esse esgoto que está sendo despejado, com certeza foi alguma casa que fez uma forma irregular de em vez de colocar o esgoto na água do esgoto, colocou na água de chuva. Então eu estou pedindo para os superintendentes, os encarregados, dar uma olhada e ver a necessidade, o que pode ser feito para despoluir, poluir menos, né? Porque já está poluído, poluir menos o Ribeirão Tijuco Preto. E outro ponto, outra indicação que fiz é o ponto de ônibus na frente da creche, creche Otávio, ali no bairro Santo Antônio, que com chuva, com sol, as funcionárias, crianças, as mães ficam ali esperando o ônibus. Então eu sei que vários pontos na cidade foram colocados já, devido a última administração já tem empenhado esses ônibus, mas eu pedi ao prefeito aí que olhe as necessidades dos principais pontos estratégicos na cidade que mais ocupam e seja colocado um ponto de ônibus aí nos próximos planejamentos dele. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Fernando de Oliveira Antônio. Uma boa noite a todos. Saúdo os nobres pares, o que eu faço na pessoa do nosso presidente, Carlos Ivan Sica. Bom, muito do que eu ia falar aqui hoje na tribuna, a gente acabou se adiantando antes da sessão, com relação às explicações referentes à questão da maternidade e à ortopedia do município. Então, de forma muito sucinta, eu vou reiterar aquilo que eu já falei, que nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, com as Irmãs do Hospital, que é um hospital particular, mas filantrópico, São Vicente de Paula,
E a informação que nos foi passada é que até o presente momento não houve nenhuma intercorrência, nenhum problema com relação às gestantes. Todos os partos, vários partos foram realizados aqui no município nas últimas semanas. Alguns por questões de segurança, por nós não termos UTI, inclusive neonatal, foram realizados no município de Piracicaba, e que, desde a semana passada, na Câmara Municipal de Piracicaba, foi votado e aprovado o convênio entre os municípios, onde haverá uma troca de serviços. A Prefeitura de Rio das Pedras irá recepcionar o pessoal de Piracicaba em cirurgias e procedimentos sem grandes problemas, sem nenhuma gravidade, e, em contrapartida, Piracicaba irá fornecer um serviço de maternidade e de ortopedia. Uma das coisas que nós colocamos aqui, que eu vou repetir, é que a preocupação da população é a nossa preocupação. Nós acreditamos que, dentro das condições financeiras do município, num primeiro momento, esse convênio e esta prestação de serviço com o hospital foi a que deu para ser feita. Volto a reiterar que, no parágrafo 5º do artigo 1º desse convênio, há a prerrogativa do município fazer o acréscimo ou a supressão de serviços que, porventura, não estejam sendo bem prestados ou que não atendam à demanda da população. Acredito que, com isso, o município consiga equacionar, e, se for o caso, voltar a ter o atendimento da maternidade, que, repita-se, é um órgão particular, o hospital é particular e presta serviços para a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, não havendo impedimento para que eles atendam qualquer outra pessoa, seja através de convênios ou de forma particular. Com relação aos outros questionamentos que foram feitos, com relação ao asfalto no município, né? Algumas colocações que foram feitas através das redes sociais, nós entendemos que é necessário, já passou inclusive da hora, de operações tapa-buraco serem feitas e que as pessoas possam, de uma forma premente, voltar a ter todas as ruas do município recapeadas. Uma boa ideia, indicação do nosso colega e vereador Tutinho, né? Ele fez aqui na semana passada uma explanação a respeito de uma máquina que faz toda a massa asfáltica num custo reduzido de menos de R$60 mil. A gente acredita que, com isso, o município possa verificar e analisar também com bons olhos toda essa problemática e essa situação da população. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador e presidente Carlos Ivancica. Senhores vereadores, senhoras vereadores, senhores, senhoras, internautas. O professor Paulo Freire, aos 74 anos, fez um discurso onde discorreu sobre o sonho e a capacidade de sonhar com vistas a um projeto de sociedade onde as pessoas possam ter boas condições de vida. Ele iniciou sua fala dizendo: eu me recuso a não sonhar. Sonho é coisa de maluco. Sonho é coisa de quem vive e de quem existe. E existir é mais do que viver. Sonhar é uma necessidade da existência humana. Sonhar com um projeto de sociedade mais justa. Cito essa passagem porque acredito que um dos principais requisitos para ser um bom agente político é ter e manter acesa a chama da esperança numa sociedade melhor, que é fruto de um sonho. É certo que essa esperança é aquela de esperar fazendo, não a do esperar esperando. Mais ainda, o agente político tem que ter empatia, colocar-se no lugar do outro, ouvir o outro, sentir suas necessidades, entender que só o sonho que se sonha junto se transforma em realidade. Temos que caminhar
na perspectiva do futuro, na trilha de nossa utopia, passo a passo, mas no rumo certo, firmemente, com seriedade, respeitando as pessoas e as leis. Com este pensamento, acredito que o caminho mais seguro para a construção de uma sociedade mais justa é o da educação. É o oferecimento de melhores condições de ensino a toda a população, principalmente aos mais humildes. Por conta desta crença, me esforço para que a população riopedrense tenha as melhores condições para educação e cultura. Uma biblioteca pública municipal é muito importante. Desde o início do mandato, junto com alguns colegas e representando a aspiração de alguns jovens, nos posicionamos e reivindicando o funcionamento de nossa biblioteca municipal. Queremos nossa biblioteca oferecendo a melhor literatura aos nossos cidadãos e que vá além de um espaço físico com livros e outros acervos. Tem que ser dinâmica, viva, cheia de entusiasmo, oferecer atividades que despertem o desejo de aprender e contribua para que as pessoas desenvolvam a capacidade de continuar aprendendo. Ser um espaço onde as pessoas gostem de ir. Estamos distante desta utopia, mas estamos caminhando para alcançá-la. Vivemos um momento onde parece que nada funciona contento, mas, ao invés de apenas amaldiçoar a escuridão, gosto mais daqueles que preferem acender uma vela. Hoje, a biblioteca está reaberta e é nossa responsabilidade o seu melhor funcionamento. Pergunto agora, o que podemos fazer para que a nossa biblioteca municipal funcione bem? Visite-a, vão à biblioteca, converse com as pessoas sobre a biblioteca e seu funcionamento. Tragam seus pontos de vista a nós, vereadores, converse conosco. Apresentem suas propostas, sim, com espírito de cooperação, que tem um valor imenso, que a cooperação soma e inclui, faz a diferença. Pois bem, mas o que estamos fazendo para a nossa biblioteca municipal? Agindo com o propósito de melhorar nossa biblioteca, estivemos no Sistema Estadual de Bibliotecas, conhecido pela sigla SISESB, onde, com a cooperação do secretário da Cultura, conseguimos a doação de 250 livros que compõem o kit Livros para o município. Através deste órgão, é possível adquirir este kit de livros 2 vezes por ano, uma em cada semestre. Estaremos atentos para que isto ocorra com frequência. Ainda na Secretaria da Cultura, recebida pelo senhor Romildo Campelo, para agradecer sua atenção para a nossa cidade, solicitamos também uma visita técnica para orientação sobre o funcionamento da biblioteca e que estamos aguardando o agendamento, inclusive para a apresentação de outros programas dessa Secretaria de Estado da Cultura que possam ser desenvolvidos por nós. Ele nos prometeu uma visita, provavelmente dia 26 de setembro. Além da biblioteca, e ainda buscando ações para a educação, estivemos no gabinete do deputado Chico Sardelli, acompanhado do prefeito municipal, senhor Carlos Zefávari, e representante de nossa Secretaria Municipal de Educação, o senhor Antônio Calegari, para entregarmos uma carta de intenção ao senhor Ricardo Bocalon, que é diretor administrativo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, para que Rio das Pedras seja contemplado com o polo desta instituição.
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma universidade pública, destinada a oferecer cursos semipresenciais para todo o Estado. Os cursos de graduação oferecidos gratuitamente são Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Tecnologia em Gestão Pública e em Jogos Virtuais. A contrapartida da Prefeitura é de oferecer a sala de aula com 50 computadores, ou 2 salas com 25 computadores cada, e um professor coordenador do polo. Os cursos são da USP, Unicamp, Unesp e Centro Paula Souza. São oferecidas 50 vagas para cada curso, com aulas presenciais a cada 15 dias. Esses professores, a cada 15 dias, são os professores das referidas universidades aqui. Ressalto e agradeço o empenho do deputado Chico Sardelli em proporcionar a Rio das Pedras uma universidade pública gratuita. Estamos acompanhando com muita atenção o prosseguimento do processo para que este sonho se realize. Vale lembrar que meu entusiasmo é compartilhado pelo Poder Executivo, pelo senhor Prefeito Municipal, Carlos de Favari, pela Secretaria Municipal de Educação. E agora, cabe a nós acompanharmos o desenrolar desse processo, para que nosso município venha realmente a ser um polo dessa universidade virtual, que muito importante será para os nossos jovens. Ela é totalmente gratuita, se for aprovada em janeiro, e tem um vestibular oferecendo 50 vagas para cada curso. Não posso deixar também de registrar um convite da Associação dos Advogados Criminalistas de Piracicaba e região, que tem a satisfação de participar do primeiro ciclo de palestras em Rio das Pedras. A palestrante, nessa próxima quarta-feira, aqui nesta Câmara Municipal, será a doutora Bruna Miller Stravinsky, que é juíza federal da 15ª região, fixada na 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba. Ela é formada em Direito pela PUC Campinas em 2005, especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo pelo Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Então, dia 23 de agosto, a inscrição é 1 quilo de alimento não perecível, aqui na Câmara Municipal, a palestra pela doutora Bruna Miller Stravinsky, que vai estar discorrendo sobre a reforma trabalhista. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Trudpert Alan Leite Rister. Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadoras, público presente, ex-vereador Vande Canela, sejam bem-vindos a todos. Eu quero começar falando que algumas pessoas me perguntaram essa semana sobre um comentário que eu fiz sobre a mini usina de asfalto aqui em Rio das Pedras. Não tinha feito em forma de indicação, essa semana estou fazendo em forma de indicação. E, Luiz, coloca aquela parte daquele novo material, tá? A primeira parte do asfalto. A outra. Onde está escrito Pave Fácil. Eu tinha explanado na semana passada sobre uma das firmas que eu entrei em contato sobre a mini usina de asfalto. Depois eu acabei pesquisando um pouco mais e encontrei um pouquinho mais, porque teve pessoas que me perguntaram quanto que ficaria, talvez, para fazer esse asfalto, né? A gente tinha o preço da máquina, mas talvez não tinha o preço
de quanto ficaria um metro quadrado, ou de saco, ou de tonelada. Aí eu encontrei esse material na internet, falando, né, sobre basicamente quanto que se usaria, né, em termos de um metro quadrado. Usaria 5 sacos de 20 quilos, mais ou menos, para ser feito. Passa para a próxima parte. E ali ele mostra um pouquinho, pode pular essa parte, Luiz, pode ir para a parte de baixo. Ele mostra algumas das vantagens que a gente tem ali, né, sobre o produto, sendo de 25 quilos a granel, tá, dos polímeros que poderiam ser usados da maneira mais ecológica possível, que tivesse menos danos, e da durabilidade. Pode passar um pouquinho para frente. E então, além da eficiência desse material ecológico, econômico, eu acredito que hoje, novamente, a gente teve até uma indicação a mais do que semana passada, que foi de 7 para 8 indicações sobre a operação tapa-buraco. Vejo a necessidade da compra de uma mini usina ou alguma coisa similar, ou de materiais que possam ser usados nesses pequenos buracos que nós temos em Rio das Pedras hoje. E pode passar naquele outro. E eu acabei encontrando de uma outra firma, onde ela fala de todo o trabalho que é feito nessa foto. Até coloquei em amarelo ali para a gente dar uma olhada ali. Só que está até difícil para a gente ver. Mas no final lá ele está assim. Afinal, esse produto é vendido em saco de 15 quilos, depende, tá? Que custam em torno de R$20, ou a granel vendido a R$300 a tonelada. Só que esse link aí é do ano passado. Acredito que possa ter ocorrido algum reajuste ou alguma coisa, mas basicamente a produção e o que se pode comprar por tonelada, eu acho que não deve ter uma variação muito grande. Então, hoje eu estou fazendo indicação, mandando para o executivo, e espero que seja analisado o mais breve possível essa ideia, que poderia contemplar Rio das Pedras aí com um asfalto econômico, de praticidade, de fácil aplicação, e que traga os benefícios que a gente precisa para Rio das Pedras o mais rápido possível. Luiz, a segunda indicação que eu fiz é da Praça Municipal sobre os quiosques. Já vem algum tempo que eu venho observando na nossa Praça Municipal a dificuldade das pessoas que trabalham lá com os quiosques que a gente tem. A gente tem, as pessoas vão lá, tem que montar todo final de semana a barraquinha deles, e isso acaba criando dificuldade, porque a gente poderia, talvez, pode ir na foto, a gente, às vezes, prestando atenção em outras cidades, eu achei que Rio das Pedras também, a gente poderia dar uma melhor atenção a essas pessoas que trabalham lá dignamente na praça, e eu encontrei esses quiosques que ou podia ser feito de alvenaria, ou podia ser feito de materiais duradouros, e que também poderia ser padronizado na nossa praça, que isso ajudaria quem trabalha, porque ele poderia guardar as coisinhas dele lá dentro, ficaria uma coisa agradável de se ver, acho que uma higiene maior, porque tem como ser limpado, e não teria que estar tirando toda semana e montando. Então isso facilitaria muito a vida de quem trabalha lá, e eu acredito que padronizando isso na praça, eu acho que daria um aspecto mais convidativo, um aspecto melhor para as pessoas que ali gostariam de estar, né? Sendo que a gente tem uma variedade enorme, mas isso poderia ser avaliado pelo executivo junto com as pessoas que trabalham lá. Mostra agora a foto da praça um pouquinho. Depois, falando na praça, até hoje, aproveitando o gancho aqui do vereador Marconato, que pediu, né, para que fosse feito na Praça da Matriz aí a instalação, né, para a internet. Isso é óbvio que seria interessante. Eu tirei essas fotos hoje da nossa praça, e se a gente observar, a gente vai ver que na nossa praça, se lembrar de uns 20 anos atrás, a gente tinha uma quantidade maior de flores, uma quantidade maior eu acho que de plantas nativas, né, que na verdade eu acho que ficava até um pouco mais bonito se pudesse ser colocado isso novamente na nossa praça, porque eu acho que a nossa praça, ela está muito, desculpa os palmeirenses aí, mas está muito palmeirense, está muito verde lá, está muito, né, precisava colocar umas outras corzinhas lá, eu acho que ficaria mais interessante. Às vezes a gente passa aí por outros locais e não sei se através de parcerias público-privado a gente poderia
está fazendo com que essa praça ficasse ainda mais bonita. Bonita ela já é, mas poderia ter uma variação maior aí de plantas que ficasse mais agradável. Põe essa foto da concha acústica ali um pouquinho. Aí, vendo a concha acústica, e a gente podia imaginar que hoje a gente tem pouca serventia a nossa concha acústica. Eu acho que a gente poderia pensar alguma coisa. Depois que eu estava lá, comecei a olhar e lembrei de algumas situações que poderiam ser utilizadas a nossa concha acústica. Penso eu que seria benéfico se as escolas, junto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, que nos finais de semana, se as escolas pudessem junto, né, todo final de semana ou cada 2 semanas, que as crianças, os alunos pudessem fazer teatros ou até mesmo apresentações de dança, ou situações que caberia à educação ver o que poderia ser usado, porque se numa classe a gente tem 40 alunos, se o pai e a mãe vai no local, você vai ter pelo menos 100 pessoas na praça todo final de semana. Se a gente tivesse os quiosques padronizados, ia ficar mais bonito. Se tivesse uma situação que fosse mais agradável ainda, a gente poderia estar melhorando ainda mais a convivência dos munícipes. E eu acredito que é o seguinte: quanto mais gente estiver na praça, mais pessoas do bem seriam atraídas por pessoas do bem. Porque quando você tem aluno, estudante, gente do bem, pai, mãe, você consegue atrair mais pessoas. Quanto mais luz tem, né, menos trevas e menos gente daquele lado aparece, né? Põe a foto dos brinquedos, que tem uma foto dos brinquedos aí. Eu vou fazer uma indicação aqui, não sei se é viável ou não, mas justamente pelo final de semana que as pessoas vão na praça, a gente vê que hoje nós temos praticamente só um local, que é o centro, o Lazer Genato Suave, e pensando aí na concha acústica, extraviou? Não tem problema. Eu tinha pensado em alguma coisa, tirei uma da internet, põe a foto lá da concha então. Pelo tamanho que é a concha acústica, eu tinha pego umas fotos na internet, mas todo mundo conhece esses pula-pulas, esses escorregadores, essas coisas de plástico que crianças costumam brincar em festinhas, né? E que no final de semana, na concha acústica, acho que caberia muito bem ter esses brinquedos, porque traria pais, mães, crianças que poderiam estar aqui no centro da cidade e com um local agradável que as crianças pudessem estar brincando e ele está participando. Então a gente pensa numa praça ainda melhor do que a gente tem hoje. Então é basicamente essas indicações que eu faço para que a gente possa aproveitar melhor a concha acústica e de uma maneira que possa atrair pessoas, dando qualidade de trabalho para quem está lá trabalhando hoje, trazendo crianças, estudantes, e que pais e mães possam aproveitar dela da melhor maneira possível. Põe a indicação de 2010, por favor. Eu não fiz uma indicação, mas vou fazer novamente. Eu estou com um material aqui. Essa indicação, ela é do ano de 2010. Eu fiz uma indicação no ano de 2010, falando sobre o Programa de Saúde da Família. Passou-se 7 anos. Eu, de alguma maneira, achei que os estudos ainda estavam pequenos sobre as benfeitorias e o que poderia trazer um PSF. E, recentemente, eu encontrei um material falando sobre isso. Pode colocar lá a pesquisa da Unicamp, fazendo favor. E eu encontrei uma pesquisa da Unicamp falando sobre o que aconteceu numa pesquisa que eles fizeram de 98 a 2013. O que eu vou ler aqui, vocês vão estar vendo ali mais ou menos. Essa pesquisa ela foi desenvolvida na rede pública por meio de ações voltadas à chamada saúde da família, que é capaz de reduzir casos de infartos e acidentes vasculares cerebrais, o AVC. Segundo uma pesquisa da Unicamp com dados de 645 municípios paulistas, o estudo foi feito no campus de Piracicaba e considerou indicadores entre 98 e 2013. O resultado aponta que quanto maior a cobertura de assistência por meio do Programa da Saúde da Família, o PSF, menores são os indicadores de AVC e infarto.
O trabalho da cirurgiã dentista Denise Cavalcante, que durou 15 meses e foi elaborado dentro do programa de mestrado profissional em saúde coletiva da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. No período de 15 anos, o indicador de infarto sofreu queda de 56,5% e passou de uma média de 26,9 casos a cada 10 mil habitantes para 11 casos. Nos casos de AVC, percebemos que nos primeiros anos os índices cresceram e com a implantação do PSF começaram a regredir, explica a pesquisadora, e os AVC chegaram a 11 registros em média a cada 10 mil habitantes. Em 2004, que hoje nós estamos, essa pesquisa logo em 2013, o índice médio era de 6 casos somente. É uma prova de que quando esses cuidados de atenção básica são diferenciados junto à comunidade e à família, eles são mais efetivos, afirma Denise. De acordo com Denise, o levantamento também aponta resultado positivo na distribuição gratuita de medicamentos e na inserção de núcleo de apoio à saúde da família, assim como o desenvolvimento do trabalho por meio de equipes multidisciplinares, multiprofissionais, que incluem nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, entre outros. A estratégia, da verdade, do PSF, que é da coordenadora do curso de enfermagem da Unicamp, ela é o seguinte: a iniciativa visa a inclusão e a participação da população, e os profissionais vão de encontro das pessoas nos seus bairros. E esta é uma das melhores estratégias que há mundialmente. Ela leva a pessoa a ter vínculo dentro do seu território com profissionais que orientam e dão diretrizes que provocam o bem-estar, e acrescenta: apesar da avaliação positiva, a docente afirma que o desafio é fazer com que a população promova mudanças de hábito. O AVC e o infarto muitas vezes são causados pelo estilo de vida, e muitas pessoas são sedentárias, consomem álcool, tabaco ou às vezes estão obesas. Para Teresa, a alimentação saudável é prática de exercícios físicos, precisam de orientação. Sabemos das dificuldades, mas seria importante que a população tivesse acesso à prática e a essas alternativas, como homeopatia, acupuntura e ginástica. São alternativas que também ajudariam na melhora desses indicadores. E não adianta apenas colocar academias ao ar livre, por exemplo, sem que se tenha um educador físico para orientar e incentivar a população. Finaliza. Então, o que eu estou querendo com isso aqui? Eu fiz uma indicação em 2010, hoje já temos um parâmetro de pesquisas dizendo que o número reduz muito para aquela cidade que tem o PSF no seu município. Tá? Quem tem pessoas que já sofreram infarto e AVC na família sabe o quanto isso é difícil. E eu acredito que a prevenção é um dos melhores caminhos e sairia muito mais econômico ser tratado as pessoas antes de ter o AVC do que numa internação, e depois aquilo que custa tanto para o hospital quanto para os familiares, sendo que poderia ser feito um planejamento para que isso fosse talvez reduzido o máximo possível. Coloca o outro lá. Depois, há pouco tempo, eu lendo uma matéria, que não foge muito disso aqui, eu encontrei uma matéria falando sobre uma relação sobre a doença cardíaca e o Alzheimer. Então, além de não estar nesse estudo aqui falando sobre a questão do Alzheimer, eu encontrei um material que a gente vai passar ali, porque ele diz o seguinte: segundo os dados alcançados, as pessoas com obstrução nas carótidas, ou seja, com doença cardiovascular, apresentam um volume cerebral menor do que as que possuem essa condição. Além disso, elas são mais propensas a serem hipertensas, diabéticas ou tabagistas. Apesar de não possuírem sintomas, as pessoas com obstrução nas carótidas apresentam uma pior função cognitiva e memória de curto prazo, típico de doença de Alzheimer, que basicamente ela em 1.000 pessoas, né, um estudo recente investigou que 1.000 pessoas com idade média de 70 anos identificou um fator de risco para Alzheimer que poderia ser prevenido. Então eu acredito que o PSF, nessa questão, vindo de encontro, né, com a questão da prevenção do infarto, do AVC, aí eu descobri que essa questão que não está aqui, mas tem uma correlação que também poderia ser evitado se fosse feito um planejamento com o PSF, Programa de Saúde da Família. Ponha o projeto lá, fazendo favor. Então, nessa semana, eu vou estar, além da indicação que eu vou estar fazendo, eu
descobri um projeto da Prefeitura Municipal de Moarama, onde já existe o PSF, e aí tem um projeto de lei que é tudo que envolve o PSF, falando de todas as suas diretrizes, como que funciona, dos seus benefícios, embora eu já falei sobre essa questão aqui agora. Então, eu vou estar encaminhando isso ao Executivo para que seja avaliado e que tomara que as pessoas entendam e façam uma força para que a gente possa cada vez mais, não só gastar com a saúde, mas que a gente possa investir uma pequena parte do orçamento para que a gente crie possibilidades, para que a gente faça com a prevenção o melhor para Rio das Pedras. Então, eu acredito que devagarzinho, se a gente estabelecer alguma questão de investimento, e essa eu acredito que seria uma maneira de investir na saúde de Rio das Pedras, que traria muitos benefícios para Rio das Pedras. Então, vou estar encaminhando essa lei, era só um norte aí para o Executivo, a indicação sobre o PSF. Então, eu acredito que às vezes as coisas não funcionam imediatamente. Fiz em 2010, passaram esses 7 anos, aperfeiçoou, e hoje a gente tem esse estudo que em 645 municípios a gente já tem quase 50% na queda de problemas que acarretam a família e que com isso gerariam uma economia para o município e para as pessoas também que chegam a ter esse caso na família. Muito obrigado, atenção, boa noite a todos. Senhores e senhoras, reitero o convite para que na próxima quarta-feira, 23 de agosto, às 19h15, compareçam a esta Casa de Leis com 1 quilo de alimento não perecível para a palestra com a doutora Bruna Müller, falando sobre dos ilícitos trabalhistas cometidos por empregador e empregado e a reforma trabalhista. Concluída a leitura do expediente de hoje, e como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite. Continuamos aqui à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento.